Muito bom dia a todas e a todos. Um grande gosto estar neste encontro internacional de elevadíssimo nível, congregando colegas e profissionais de vários países e por isso mesmo, como sei que há tradução simultânea, ainda que pudesse falar as vossas línguas, qualquer uma das três, vou falar em português e vou falar, se possível, de uma forma mais pausada para não fazer um inferno às senhoras e aos senhores tradutores. Portanto, falarei um pouco mais devagar. E também gostaria de, nestas palavras iniciais, dirigir o meu agradecimento a esta organização, à Ordem dos Notários de Portugal, que promove em boa hora este encontro, e também o facto de se terem lembrado de mim. Aqui estou numa dupla qualidade, numa qualidade de advogado, mas também numa qualidade de professor universitário. E a perspectiva que aqui vou trazer é uma perspectiva de vos apresentar a legislação portuguesa que existe nesta matéria, mas também com um foco específico naquilo que diz respeito à posição dos profissionais jurídicos, que de acordo com a nossa legislação, que executa a legislação europeia, apresenta algumas particularidades, ainda que a nossa legislação apenas fale dos advogados e dos solicitadores. E eu sei que não estamos aqui apenas perante advogados e solicitadores, mas estamos também perante outros profissionais do direito, digamos, do lado de cá, também notários, conservadores e não apenas advogados obrigado, advogados e solicitadores. Portanto, farei uma apresentação da legislação, mas também, no fim, farei algumas referências críticas. Não porque esteja propriamente contra o combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, naturalmente que não estou contra, mas estou muito a favor. Não acredito que haja alguém que estivesse contra a luta contra essa gente que pratica esses crimes, mas num Estado de Direito tem de haver regras e tem de haver posições e estatutos que têm que ser respeitados dentro de uma sã colaboração entre as diversas autoridades que devem intervir num fenómeno grave que, sobretudo, tem hoje importantes implicações de natureza jurídica ou criminal. A questão do PowerPoint já está resolvida, agradeço também aos colegas que me permitiram que isso ficasse resolvido. E podem seguir, têm aqui os meus contactos, se quiserem depois, mais tarde, prolongar o nosso debate, o meu e-mail, telefone e também a website, e portanto aqui estou com muito gosto. E o primeiro ponto que eu gostaria de referir diz respeito ao enquadramento que nós devemos ter no combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. Trata-se de práticas ilícitas, portanto, contrárias ao direito, mas quando alguém se porta mal, quando alguém comete um ato ilícito, o direito não responde sempre da mesma maneira. Até há casos em que o direito não diz nada, porque não estabelece qualquer sanção. São as chamadas leis imperfeitas. Já os romanos tinham essa classificação de leis imperfeitas. Não é o caso. Nós até estamos no caso oposto, em que a sanção que o direito tem contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo é a sanção maximamente possível que podemos ter. E qual é? É a pena de prisão. É considerar essa atividade um crime, ao que corresponde a prisão e, em alguns casos, multa, de acordo com o conceito geral da teoria da infração. Portanto, neste caso, o enquadramento deste problema relaciona-se com, por um lado, se há atos que são contra o direito, esses atos devem ser considerados inválidos, nulos ou anuláveis, e os comportamentos das pessoas que praticam esses atos podem também ser objeto de responsabilidade. Já vos disse que a mais grave é a responsabilidade criminal, mas não só, porque eu próprio estou submetido a um estatuto disciplinar como advogado, na minha ordem dos advogados, como aqui a senhora Sherman também, Chairwoman neste caso, talvez, está submetida a um estatuto de notária e, portanto, tem uma responsabilidade disciplinar e os funcionários de outras áreas, outros colegas conservadores, têm esse estatuto. Portanto, não é apenas uma responsabilidade penal,
É também uma responsabilidade que pode ser disciplinar, até pode ser financeira, porque também é muito importante a fiscalização dos tribunais de contas e, portanto, pode haver vários tipos de responsabilidade. Qual é, neste momento, o quadro, também para informar os colegas estrangeiros, embora este quadro não suscite, evidentemente, grandes novidades, e ainda bem, porque estamos no mesmo espaço da União Europeia, qual é o quadro normativo, jurídico-normativo do combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo? Aliás, uso estas duas expressões, branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, porque é a nomenclatura da lei fundamental, que é a lei 83/2017, ainda que, a meu ver, até me parece essa nomenclatura desajustada, porque bastaria dizer normas de combate ao branqueamento de capitais. Porque a questão do terrorismo, apesar de tudo, é uma questão diferente desta. Está conexa, mas tem um outro enquadramento teórico e até do ponto de vista da estratégia do seu combate. Vou reportar-me basicamente à legislação portuguesa. O que é que temos? Vou apresentar agora e depois desenvolver um pouco em breves segundos. Temos um Código Penal que tem o artigo 368, falta ali o A, 368A, Código Penal. Depois temos uma Lei de Combate ao Terrorismo, de 2003, que foi precisamente alterada recentemente com o artigo 5º-A para estabelecer com autonomia o crime de financiamento ao terrorismo. E depois temos as duas principais leis, são aquelas que estamos hoje aqui a discutir, fundamentalmente, na sequência da normação comunitária, a Lei 83/2017 e a Lei 89/2017 sobre o registro do beneficiário efetivo. Portanto, este é o quadro, para já, daquilo que existe em Portugal. Há depois uns avisos do Banco de Portugal, que aqui não estão, mas esta é a legislação fundamental. Já agora, para quem tiver interesse, isto está em português, mas recentemente publiquei este livro, precisamente Branqueamento de Capitais e Beneficiário Efetivo, que tem uma introdução feita com um colega, o Dr. Júlio Alves Pinheiro, que tem esta legislação e depois tem uma introdução razoável de 50 páginas, explicando este tema em geral e depois com um enfoque específico sobre o problema do beneficiário efetivo. Embora hoje não vá falar do beneficiário efetivo. Esse é um outro assunto que também é importante, mas não é hoje disso que vou aqui curar. Primeiro aspecto, então, o crime de branqueamento de capitais, ou branqueamento, no Brasil usa-se a expressão lavagem de dinheiro, ele está no artigo 368-A do Código Penal, isto é capaz de ser difícil de ler, a letra realmente é muito miúda, mas basicamente a ideia é que o crime de branqueamento de capitais é um crime secundário em relação a crimes principais em relação aos quais há uma vantagem económica. E, portanto, mas só o facto de, com a vantagem que se obtém da prática de certos crimes, de tráfico de pessoas, de órgãos, de latrocínio e de outros, de corrupção, crimes económico-financeiros, de corrupção, crimes na área, digamos, do poder político, qualquer dinheiro que se obtenha da prática desses crimes, a pessoa que tem essas vantagens não só é, evidentemente, punida pela prática desses crimes, como depois há um segundo crime, há uma segunda cobertura, que é precisamente dessa pessoa ou de outras pessoas, claro, de pretenderem que esse dinheiro sujo, entre num circuito normal, ficando lavado, portanto, fazendo desaparecer a origem malsã desse mesmo dinheiro. E, aliás, é isso que está no ponto número 2 e 3 deste artigo 368-A do Código Penal. Portanto, quem converter, transferir, auxiliar ou facilitar alguma operação de conversão ou transferência de vantagens com o fim de dissimular a origem ilícita do dinheiro. Tendo uma origem ilícita, considerando-se aqui a origem ilícita nos crimes que estão referidos no número 1 do artigo 368-A. Aliás, um número que é um pouco desequilibrado porque alguns crimes são individualizados, outros não, são genericamente referidos. E depois também há um outro crime de branqueamento, uma parte que é o número 3. Na mesma pena incorre quem ocultar ou dissimular a verdadeira natureza, origem ou localização dessas vantagens obtidas de uma forma ilícita. Portanto, este é atualmente a configuração do crime de branqueamento de capitais.
Depois também temos, como vos disse, há uma lei própria de combate ao terrorismo. O terrorismo hoje é um flagelo imenso na Europa e em muitos países, devido à radicalização jihadista, que sabemos que tomou novo fogo, embora antes já existisse, com o 11 de setembro de 2001, e a legislação dos vários países da União Europeia tem vindo a ser alterada no sentido de alargar todas as atividades relacionadas com o terrorismo. O terrorismo tem uma particularidade como crime de ser dos poucos crimes em que os atos preparatórios são considerados criminosos. Ainda antes da tentativa, os atos preparatórios já são considerados crime. E o aspecto do financiamento do terrorismo é também considerado um crime autónomo. Há um crime de terrorismo nesta lei e há também, este artigo foi acrescentado, o artigo 5º-A, que precisamente tem a ver com o fenómeno do financiamento do terrorismo. Portanto, eu diria que aqui neste caso há aqui uma outra perspectiva e por isso no princípio disse que tinha dúvidas sobre se é útil dizer ao mesmo tempo branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo, porque são duas coisas diferentes, são dois movimentos completamente distintos. Uma coisa é fazer entrar no circuito normal dinheiro sujo, outra coisa é eu ter dinheiro limpo que quero usar para fazer um crime de terrorismo. É uma coisa completamente diferente. Evidentemente que o dinheiro sujo dos outros crimes também serve para financiar o terrorismo, claro. Mas não são exatamente duas coisas equiparadas ou equivalentes. São dois fenómenos, apesar de tudo, distintos. Eu percebo que a preocupação com o combate ao branqueamento de capitais não é só uma preocupação de evitar que esse dinheiro seja usado para terrorismo, mas é muito mais do que isso. É desde logo a necessidade de ter o dinheiro honesto no circuito financeiro, mesmo que esse dinheiro não seja usado para financiar crimes de terrorismo. Portanto, esta associação do branqueamento de capitais por um lado e do financiamento de terrorismo por outro, que está na Lei 83 de 2007, é sempre esta forma que é usada, até certo ponto me parece uma nomenclatura desequilibrada. Agora vamos exatamente à lei, penso que é a principal e que nos deve aqui ocupar, a Lei 83 de 2017, sobretudo da perspectiva, não vou entrar em pormenor, a lei é realmente extensa, difícil de ler, mas é uma lei importante e a lei estabelece várias dimensões para vários públicos, digamos assim. A lei estabelece, aplica-se a instituições financeiras e não financeiras, evidentemente, portanto, aqueles que guardam e usam o dinheiro e fazem os fluxos do dinheiro, e depois também as entidades não financeiras que também lidam com o dinheiro e que praticam atos jurídicos que podem, precisamente, provocar a circulação do dinheiro. E o objeto é, precisamente, de uma forma assim simplista ou até simplória, tem a ver com as atividades, com os fluxos financeiros. Agora, o que é que esta lei verdadeiramente traz de especial, além de ter aperfeiçoado o próprio tipo criminal do crime de branqueamento de capitais? Vem estabelecer um conjunto de deveres extensos, um catálogo extenso de deveres, não os vou ler todos, mas há um extenso catálogo de deveres que impendem sobre as várias entidades, sobretudo as entidades financeiras, para tomarem todas as precauções, sobretudo numa lógica preventiva, para que não haja dinheiro sujo, dinheiro de origem ilícita, que entre num circuito honesto da atividade financeira das diferentes entidades. E desses vários deveres, aquele que me interessa agora especialmente da perspectiva dos profissionais do direito, os advogados e legisladores, são dois. O dever de comunicação e o dever da abstenção da prática de certos atos, perante a suspeita ou a iminência ou a dúvida sobre se há ou não uma origem ilícita em relação a esse mesmo dinheiro e, portanto, que haja possivelmente haja um branqueamento, um crime de branqueamento de capitais, ou seja, dinheiro sujo que entre num circuito normal e honesto. Mas, portanto, estes dois deveres. Porquê é que eu falo nestes dois deveres de comunicação e de abstenção? E já não falo da questão do beneficiário efetivo, que é também um aspecto que foi aprofundado.
precisamente agora em relação às profissões jurídicas que, deste ponto de vista, têm um tratamento diferente. Porque aqui os advogados e os solicitadores, de acordo com o artigo 79, têm uma limitação no seu dever de comunicar às autoridades policiais e judiciárias e outras autoridades, ou de comunicar a existência dessas suspeitas, dessas práticas de origem de branqueamento de capitais, e bem como o dever de abster a intervir nessas práticas. E porquê? Porque aqui a legislação, no célebre artigo 79, vem estabelecer algumas restrições, a meu ver, bem, porque os profissionais do direito têm também de proteger e defender criminosos. E qual é aqui o dilema do legislador? Por um lado, o legislador deve contar com todos para colaborarem com a justiça, e todos, incluindo também os advogados e os legisladores, devem colaborar na investigação e no combate aos crimes, incluindo também o de capitais, evidentemente, branqueamento de capitais, qualquer crime. Mas também a verdade é que as profissões jurídicas, e em particular os advogados e os solicitadores, têm um estatuto próprio e têm que também serem salvaguardados certos deveres deontológicos das nossas profissões. Aqui falo como advogado, mas também dos solicitadores, também dos notários e dos conservadores. Há uma dimensão estatutária de deveres e há dois elementos muito importantes, que é a relação de confiança com o nosso cliente, por maior criminoso que ele seja. Tem desde logo o direito a ser defendido. E o problema do segredo profissional. E, portanto, eu acho que foi avisada a ideia de esta lei não tratar o advogado ou o solicitador como um mero funcionário que não tem qualquer restrição num dever de comunicação às autoridades policiais e judiciárias de qualquer coisa que veja e que considere que signifique branqueamento de capitais. E, portanto, o que é que esta lei pretende? Pretende aqui um equilíbrio, tentando fazer uma conciliação entre estes dois valores. Por um lado, o valor do combate à criminalidade económico-financeira do branqueamento de capitais, que deve ser levado a sério, mas, por outro lado, também que isso seja feito de uma forma que não ponha em causa a função do advogado, o seu estatuto e aquilo que lhe dá também consistência, que é a possibilidade de ter uma relação de confiança do cliente e que o cliente possa ter uma relação de confiança com ele próprio, o advogado. E agora, só que aqui levantam-se alguns problemas que eu vou tentar também explicar, e aqui é a parte mais crítica, digamos assim, deste artigo. Porquê? Porque o artigo diz que num conjunto de atos, os advogados e os solicitadores, se tiverem conhecimento de práticas de branqueamento de capitais, não têm que comunicar, portanto, ficam de fora de um dever geral de comunicação e de abstenção da prática de atos, é o que está no número 1 do artigo 79, mas se aquilo que estiver em causa não estiver abrangido no número 1 do artigo 79, já têm esse dever, embora um dever que é mediado pelo bastonário da respectiva ordem profissional. E, portanto, aplica-se o número 2, quer o dever de denúncia, de colaboração, quer o dever de abstenção, aplicando-se o número 2 do artigo 79. Portanto, nunca há um dever de colaboração direta do advogado, mas ou não há, em certos casos, número 1, nos outros casos, fora do número 1. Essa comunicação é uma comunicação que é feita através de um gabinete próprio a criar pelo bastonário da Ordem dos Advogados, se for o caso. Agora, qual é aqui a questão o primeiro problema que coloca este artigo? Dentro desta lógica de abrir uma exceção para os advogados e os solicitadores e em homenagem à relação de confiança que deve existir entre o cliente e o advogado. O primeiro problema é que, desde logo, há profissões jurídicas que não estão referidas nesta exceção, no artigo 79. Porque no artigo 79, número 1, no proémio, só se fala em advogados e solicitadores, precisamente.
Mas que eu saiba, todos sabemos que os profissionais do direito ou jurídicos não são apenas os advogados e os solicitadores. Há outros, desde logo os notários. Não estão aqui. Então, o que é que nós vamos concluir? Que os notários não têm que cumprir nenhum segredo profissional e têm sempre que comunicar tudo aquilo que saibam e não beneficiam desta exceção que foi, aliás, de uma forma justa, prevista para os advogados e para os solicitadores, sendo um ato próprio da profissão. A meu ver, não. Então, se, por exemplo, o notário faz uma autenticação de uma assinatura ou uma titularização qualquer, isso também não deve estar abrangido por esta exceção do número 1 do artigo 79. Sim. Portanto, temos que fazer aqui uma interpretação extensiva, fazendo incluir nessa exceção outros colegas, outros profissionais, além dos advogados e dos solicitadores. E, na verdade, a lei omite essa referência. Portanto, penso que esta é uma primeira questão que eu vos deixo à consideração. Depois há um segundo problema, que é o problema de saber quais são os atos, as atividades, de uma forma precisa, que estão na exceção e que não estão na exceção. Porque o artigo 79, número 1, portanto, que eu acho que não se aplica apenas aos advogados e aos solicitadores, diz que estabelece uma exceção de não haver o dever de colaboração ou o dever de abstenção, diz o seguinte, vou aqui ler diz o seguinte, sempre que atuem, agora devagar para as colegas tradutoras, sempre que atuem no decurso da apreciação da situação jurídica do cliente ou no âmbito da defesa ou representação desse cliente em processos judiciais ou a respeito de processos judiciais, mesmo quando se trate de conselhos prestados quanto à forma de instaurar ou evitar processos, independentemente de essas informações serem recebidas ou obtidas antes, durante ou depois do processo, os advogados e os solicitadores não estão obrigados ao dever de colaboração. Agora, qual é aqui o problema? O segundo problema é que, desde logo, os advogados têm uma lei sobre os atos próprios e os advogados podem fazer outras coisas que não sejam o que está aqui. Podem ter outros atos, cada vez mais, atos notariais, atos de reconhecimento, já fiz esse exemplo. Os próprios advogados também podem reconhecer assinaturas e podem fazer certos atos de titularização. Então, quer dizer, esses atos não estão abrangidos por esta exceção. Têm que estar, porque são atos próprios dos advogados. E porque é que a lei também não chegou lá, incluindo a exceção também para esses atos próprios, tão próprios como estes que aqui estão, e que não estão aqui referidos. E, portanto, levanta-se esse problema de podermos chegar à conclusão de que essa parcela da atividade dos atos próprios dos advogados que não está referida no número 1 do artigo 79, já não fugir da exceção e o advogado estar submetido a um dever de comunicação ou de abstenção dirigido ao seu bastonário. Portanto, essa é uma segunda questão. E estou quase a acabar. Terceiro problema, que é um problema mais complicado, que é saber mesmo se um advogado ou um solicitador deve prestar essa colaboração ao bastonário da sua ordem profissional. Portanto, aqui, indo ao problema concreto, saber se deve fazer essa colaboração. Portanto, há uma regra sobre a colaboração, portanto, não havendo a exceção de não comunicação, aplica-se a regra geral da comunicação, embora diferente, porque é feita a comunicação ao bastonário da ordem em causa, quer dos advogados, quer dos solicitadores. Mas mesmo essa comunicação ao bastonário levanta um problema de perturbação, para não dizer violação, do segredo profissional. É que esse é que é o problema. Porque pode haver um cliente que apareça e diga eu estou a ter certa atividade, estou a fazer isto, estou a fazer aquilo, o que é que o senhor doutor me aconselha a fazer para eu sei que isto é ilícito, eu até sei que isto é crime, mas o que é que eu devo fazer, senhor doutor,
para ter a pena mais baixa possível desse crime? Qual é o conselho jurídico que me dá? Qual é a atividade que eu devo fazer em alternativa para ter uma pena menor? Em vez de ser planeamento fiscal, é planeamento criminal, digamos assim. E, portanto, este é que é o problema. Portanto, o advogado está a par de que está em curso um crime de branqueamento de capitais, é-lhe pedida uma opinião jurídica, ou imagina um professor também dá um parecer sobre se certa atividade é criminosa ou não, ou é mais ou é menos criminosa, etc., interpretando as normas. Também se pode aplicar-se à consultoria, aos juiz-consultos, agora que não sou juiz-consulto. Portanto, esta aqui é a questão. Perante esta conversa, o advogado vai comunicar este facto ao seu bastonário, para ele depois comunicar às autoridades policiais e judiciárias. Qual é aqui o problema? O problema é que, claro, que uma coisa é o advogado ser o causador dessa atividade criminosa, não é disso que está em causa, mas em princípio o advogado não lhe é exigível, não lhe pode ser exigível que ele vá denunciar o seu próprio cliente. Ou pode dar uma opinião, pode dissuadi-lo de não fazer essa prática, pode informá-lo. O único limite que eu aqui vejo é que o advogado não cometa um crime de favorecimento, ou seja, que é, no fundo, de explicar à pessoa que deve tomar certas atitudes que a vão beneficiar no sentido de ter um crime menos grave. Isso talvez não seja possível. Agora, tirando o recorte, que não é fácil, do crime de favorecimento, que é um crime contra a realização da justiça, tem que se manter a preservação do segredo profissional. Esse é um ponto também importante. Portanto, mas é uma questão difícil. Esta é que é o nó górdio da questão. Esta é que é a questão central. Esta é a questão. Esta é a questão. E é uma questão que tem que ser muito bem pensada e em colaboração e de boa fé entre todos os elementos da justiça, e o advogado também, de acordo com a Constituição, é um elemento da justiça. Não são apenas os magistrados do Ministério Público, ou os juízes, ou os polícias. Nós estamos todos a agir, estamos todos no mesmo edifício, mas temos funções diferentes. Quarto e último ponto. Este é ainda mais provocatório do que qualquer um dos pontos anteriores. Que é, eu estive ontem a preparar-me um pouco, assim, quase às tantas da noite, não sei se a noite me perturbou, mas eu começo a chegar à conclusão que este dever de comunicação que consta do artigo 79, número 2, pode atingir o limiar da inconstitucionalidade, no que respeita aos advogados e aos solicitadores, pelo menos. Porque, vamos lá ver, para já não há um dever geral de denúncia de crimes. Embora qualquer cidadão tenha o direito de prender alguém em flagrante delito, sabemos que está assim no Código de Processo Penal. Todos nós podemos prender qualquer pessoa, mesmo não sendo uma autoridade judiciária ou policial. Podemos prender alguém em flagrante delito, mas nós não temos, ninguém tem um dever geral universal de denunciar a prática de crimes. Isso só nas sociedades totalitárias em que há bufos por todo o lado. Isso não existe numa sociedade democrática. Portanto, não há um dever geral universal de denúncia da prática de crimes. De novo, com a exceção, já vos referi, do crime de favorecimento. Agora, se de facto esse dever é levado ao extremo, tal como ele está enunciado no número 2 do artigo 279, eu tenho as maiores dúvidas de que isso possa ser possível à luz das garantias constitucionais e dos direitos fundamentais dos cidadãos. E à luz do próprio Estatuto Constitucional do Advogado. Porque, para já, se esse dever for levado ao extremo, vamos ver o que é que a prática também nos vai dizer. Eu aqui digo isto com alguma reserva e é um pensamento ainda provisório, pode ser que esteja convencido do contrário. Mas reparem, isto transforma o advogado num auxiliar de investigação criminal. Mas os advogados não são auxiliares de investigação criminal, com o devido respeito. Não é essa a nossa função. Essa é a função das pessoas que têm essa função. Mas o advogado não é um auxiliar, nem um colaborador, nem um instrumento, nem uma peça da investigação criminal. A investigação criminal tem as suas regras, tem os seus intervenientes, tem os órgãos de polícia criminal, tem os magistrados do Ministério Público, tem os juízes de instrução, mas os advogados não integram a investigação criminal.
E normalmente quando aparecem é precisamente do lado oposto. Não é para fazer a investigação, mas é para dizer que a investigação está a ser feita mal contra o seu cliente, contra o seu constituinte. E, portanto, reparem, se o advogado é transformado em delator universal, ou instrumento universal de colaboração das autoridades judiciárias, o advogado deixa de ser advogado. E mais ninguém confiará no advogado. Porque sabe que, ao contar certas coisas da sua vida, até crimes que tenha praticado, esse cliente fica sempre na dúvida sobre se o advogado a seguir não vai comunicar ao seu bastonário os crimes que ele, cliente, lhe acabou de relatar, até porque não quer cometer mais os crimes, ou porque quer defender-se da melhor maneira, seja o que for. Portanto, desaparece a relação de confiança que no advogado deve ter o cliente ou o seu constituinte. E do ponto de vista constitucional, embora essa relação de confiança não esteja estabelecida, mas ela no fundo faz parte de uma cláusula geral das garantias de defesa do arguido. Porque a nossa Constituição, no artigo 32, diz que todo o arguido tem direito a um defensor, um advogado. Ora, mas é um defensor como deve ser, não é um defensor delator. Isso não é um defensor. Isso é outra coisa muito diferente. E por outro lado, a Constituição, no artigo 208, também encara o advogado como uma profissão essencial na justiça, não diz quais são as suas funções, diz apenas que deve ter as imunidades e direitos adequados, mas evidentemente que nesta cláusula do artigo 208 da Constituição também tem de estar a preservação do seu segredo profissional e a impossibilidade de transmutar e de fazer a metamorfose do advogado de advogado defensor a advogado acusador e delator do seu cliente. E mais, se isso não for reconhecido, põe-se em causa o núcleo essencial de uma profissão. A nossa Constituição Portuguesa também, e como constitucionalista gosto de referir, além de ser muito moderna, até porque é recente, tem uma regra muito importante, que é a liberdade de profissão, no artigo 47. E a liberdade de profissão significa que todos nós temos o direito de escolher a profissão e de ter o direito de a nossa profissão possuir certas características próprias. Ora, a profissão de advogado tem as suas características próprias, de natureza deontológica, tem a ver com o segredo, tem a ver com a nossa liberdade, tem a ver com o nosso contributo para o funcionamento da justiça na nossa posição. Claro que aqui neste caso a posição na parte criminal é sempre mais delicada. Mas se o advogado for transformado, se levarmos ao extremo este dever de colaboração para o nosso bastonário, se for transformado em advogado delator, isso vai abastardar, vai pôr em causa, vai conspurcar a nossa essência, que é uma essência de um advogado no qual o cliente deve confiar e que tem funções próprias e não é propriamente um funcionário, com o devido respeito, eu repito, porque se fazem um excelente trabalho, mas o advogado não é um funcionário da investigação criminal. Não é essa a nossa função. Muito obrigado pela vossa paciência e estarei ao vosso dispor